Estou recebendo aqui o jornalista Apolo Ricardo para a gente conversar um pouco sobre essa segunda divisão, que há 2 anos, Apolo, tem sido, digamos, muito procurada. Eu tenho colocado até que são caça-gol de placa, né? Porque é um atrativo muito bom, né, que a primeira divisão dá, porque a segunda divisão não tem nenhum tipo de apoio, né? Boa noite. Boa noite a você, Alvares, boa noite a todos. Isso mesmo, como você bem destacou, né, um caça-gol de placa, você faz um time baratinho, jogadores da região, né, mescla com alguns atletas das categorias de base, já que a maioria dessas equipes tem, até um destaque, até um ponto positivo, né, ter essas categorias de base, coloca essa garotada para atuar e tem aí nessa segunda divisão uma espécie de vitrine, né, já que a gente vê que são poucas as negociações que saem dessas equipes, mas são atletas que movimentam esse segundo semestre, que tem atividade, que tem onde está atuando nesse momento que os campeonatos regionais vão se acabando e vão só pintando os campeonatos nacionais. A gente viu ali na matéria justamente jogadores que são experientes, né? Jogadores que a gente está acostumado a ver atuando pela primeira divisão, até mesmo por outras equipes de outros estados, né? Só que eu acho que é até um ponto que a gente tem que destacar aqui, porque muitos desses jogadores parece que se acomodam, não sei se esse seria o termo, né? E jogam aqui em equipes que com certeza não pagam altos salários, longe disso, até atraso e quando pagam, né? Em primeira divisão do Paraibano a gente já vê muito isso, enquanto mais numa segunda divisão. Dá exemplo, o Charles Wagner, que é um jogador muito conhecido, né? Buscando vitrine, já esteve aqui participando do programa há pouco tempo, né? Como você disse, é uma vitrine, não quer estar parado, então vai jogar pelo Sport de Patos. Inclusive bati um papo com ele agora há pouco por telefone, ele disse, não, vou para o Sport de Patos, qualquer coisa que surja, né? A gente pode, quem sabe, ver outras opções, mas é um atrativo a mais, né? Também não fica só a molecada jogando essa competição, dá um respaldo um pouco maior, né? Principalmente para o torcedor, né? Que gosta de assistir. Você tem um exemplo nacional de Pombal, né? Que tem o Manu, mais uma vez, está atuando no clube da sua cidade, tem essa identidade com o torcedor conhece, sabe onde mora, né? Então vai cobrar, vai estar trazendo, levando o nome. Tem o próprio Du, que é um jogador experiente também no Nacional de Patos. Então são todas essas equipes que vêm trazendo esses jogadores, mesmo com todos os problemas que já na primeira divisão, na segunda divisão duplica nessa quantidade de problemas, mas é uma competição que não deixa, tem seu charme, né? Tem também seu atrativo, principalmente para os torcedores. Você citou 2 casos aí de 2 jogadores que têm uma identidade com as cidades onde vão jogar, e essas equipes tendem a jogar nas próprias cidades, o que é um lado bom, mas a gente sabe que outras têm que buscar, por exemplo, o Internacional é o time cigano, né? Foi de João Pessoa, foi de Teixeira ano passado, agora está em Santa Rita. Os times que jogam em Campina não são necessariamente de Campina, com exceção do Sport Campina, né? Então, Picuiense jogando aqui, né? O Serrano não sabe se joga ainda em Pocinho, se não joga. A gente foi ouvir justamente as pessoas nas ruas, no quadro Galera do Calçadão, sobre essa falta de identidade e às vezes falta de ter onde jogar. Será que os critérios não deveriam ser outros para os times participarem da segunda divisão do Campeonato Estadual? Confira agora no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. A minha opinião é totalmente de respeito com esses times, porque eles fazem um esforço para contratar jogadores sem ajuda nenhuma da federação, aí sem campo, aí quando vem para cá o gasto é grande para hospedagem, taxa de arbitragem, taxa de campo, tudo para pagar. É complicado para esses times. Para esses times eu acho muito difícil esses times seguir adiante com desse jeito, sem a ajuda de ninguém, da federação. Falta muito, como é que se diz? Um apoio, né? Mais que os times vêm de fora jogar, né? Só tem aqui para jogar, a maioria vem, né? Para cá. Sai de fora para vir jogar aqui. Eu acho que falta mais apoio lá na cidade deles, né? Falta um campo de futebol melhor para eles lá, né? Eu vejo que tanto a federação como o poder público local deveria tomar providências. Fazer campos gramados, né? Que dá para fazer tranquilo. E que já que pagam as inscrições do mesmo jeito da primeira divisão, não é isso? É tudo legalizado. Então quem deveria mais tomar parte disso era a federação. Que ficaria bem melhor, que queira ou que não queira, são fontes de jogadores, tá entendendo? Pode-se descobrir talentos através disso, não é? De uma segunda divisão, pode descobrir talentos, que o cara não nasce pronto, né? Vem para um time de pelada, depois vai para uma segunda divisão, para poder algum time, alguma equipe ver e chamar para treinar lá, né? E mais equipe que quer pessoas jovens, então deveria a federação, junto com o poder público local, de cada cidade, de cada time inscrito, tomar as tendências e as providências, porque cabe, dá para escapar. O amigão, no caso, tem que ajudar, né? No caso, como tem a ajuda do governo ali, tem que deixar esses times jogar aí, porque não tem outro canto. Esses outros, os campos da cidade deles, tudo reprovado.
foi a maioria todos reprovados pela inspeção. Aí o único que tem a aprovação é o Amigão mesmo. Com certeza tem que ceder para eles virem jogar aqui. Não, eu não concordo com isso não. Que é um estádio só para, né, vários times virem jogar aqui. Eu não acho certo, não. É o desgaste psicológico, espiritual de todo jogador que sai de sua cidade, podendo estar ali jogando com o seu público, né? Vem pra quem não tem público, vê aquele negócio vazio, faz até medo. Eu acho que eles têm medo, se espantam. Chega no Amigão, não vê nada, porque o Amigão, quando não se tem nada no Amigão, fica muito mal assombrado. Então, jogador, vamos tentar fazer cada equipe na sua cidade. Olha aí, poder público, né? Políticos, prestem atenção. Dá pra fazer os campos, gramados, ou que o contante seja na sua cidade. Pois é, Apolo, a maioria das pessoas contra justamente essa vinda de times que não são de Campina para o Estádio Amigão, que já tem um gramado, como a gente diz no mundo do futebol, surrado, né? Um gramado antigo, e 13 campinenses que têm jogado lá não têm gostado tanto do gramado, né? João Pessoa teve um olhar mais carinhoso, né? O pessoal teve, o gramado lá é um dos melhores do Nordeste. E não é só um problema só de Campina, né? Um problema, você vê toda a Paraíba. O grupo do Sertão, que é dividido em dois, né? O grupo Sertão 1, tem o Sport e o Nacional, que são de Patos, e ainda vai receber o Sabugi de Santa Luzia, que não tem, como não tem campo na cidade de Santa Luzia, vai mandar seus jogos em Patos. Então vai ser sempre visitante contra os donos da casa, né? Que ano passado, eu me lembro, o pessoal lá de Santa Luzia reclamava muito, porque tinha que jogar em Patos, mesmo assim contra a equipe de Pombal, contra outras equipes de outros, o próprio Cruzeiro de Itaporanga. Esse ano vai ter que enfrentar os donos da casa sempre. Então é um problema ainda maior, e são equipes que aceitam, né? Fora o caso do Nacional de Pombal, que ainda tenta jogar no seu estádio, a Desportiva Guarabira, que ainda tenta jogar no seu estádio, não aceitam sair da sua cidade, mas que, como a gente vê, passa todo ano, ninguém se preocupa em melhorar as estruturas. Quando é nas vésperas, aí você passa um cal, faz lá uma rampa de acesso e acha que está à disposição para ter futebol profissional. Pois é, mas a gente sabe que boa parte desses estádios acabam sendo liberados, e é um contraste com o que a gente vê na Série D do Brasileiro, o estádio Presidente Vargas, que a gente trabalha diariamente, vê que tem condições e é muita burocracia. Acho que falta um pouco também, Apolo, a questão da identidade dos dirigentes dos clubes com a própria cidade, porque são, na maioria das vezes, aventureiros, né, empresários também, que tentam empurrar a goela abaixo, e as prefeituras também não têm obrigação, né, de uma hora para outra, de estarem justamente bancando essas equipes. A gente também ouviu, né, o experiente Francisco de Assis, o Olé, que por muito tempo foi comentarista esportivo, e ele deu a opinião dele sobre esse assunto. Isso é uma prova inequívoca da nossa desarrumação no futebol profissional do Brasil. Falta de estrutura geral. Não é começando aqui da ponta do problema, da ponta do iceberg, Campina Grande, Paraíba, campeonato de segunda divisão. Ele começa lá na torre, chamada CBF. A desorganização que tomou conta do futebol brasileiro reflete a cada dia, tanto através de vocês da imprensa, quanto do povo mesmo, da camada popular, vendo a desorganização a partir da seleção brasileira, que nunca mais encantou. É um mágico que não faz mágica, que não encanta. A Federação Paraibana de Futebol, que pensávamos que mudou de ares com novos dirigentes, os ventos que ventam lá são os mesmos que ventam cá. Quer dizer, reúne 12, 14, 15 clubes do interior para uma segunda divisão e sequer faz um exame anterior de quantos estádios estão disponíveis para a disputa de um campeonato. E se descobre, depois de tabela organizada, depois de data definida para início da competição, que de 15 estádios apresentados, apenas 4 estão viáveis para a realização das partidas. Então nós estamos não no fundo do poço, porque não tem mais o que cavar. Nós estamos sem saída para muitas coisas desestruturadas neste país, e principalmente o futebol. E não esqueçamos que o futebol é a alma do povo. O futebol é um componente social que mexe com todas as camadas, e isso deveria ser tratado com maior zelo, com maior respeito e com certo direcionamento, o que não existe. Se 15 clubes vão jogar no Amigão, eu não diria 15, se 6 clubes vão jogar no Amigão, semana após semana, eles vão destruir aquele gramado, porque já não há condição de conservá-lo jogando apenas 13 campinenses. Imagine mais 5, 6 clubes jogando. Outro ponto que é nevrálgico para uma retomada de posição também são os nossos estádios de futebol.
daqui de Campina Grande e de João Pessoa, fazem apenas pequenos remendos, não fazem aquilo que seria um suporte normal para tantos tempos. Clubes de futebol da Europa sabem que vão jogar em estádio tal, porque aquele estádio merece toda a confiança e merece toda a segurança do público. Nós não temos mais isso aqui. E então, esse futebol, infelizmente, que já foi por décadas o melhor do mundo, está mergulhando para baixo e ninguém sabe qual será esse sentido. A Confederação Brasileira de Futebol está sem destino, sem cérebro, sem pessoas capazes que administrem esse futebol. Muito bom ouvir a experiência, né, Apolo? Porque o Olé contextualizou tudo, né? Mostrou aí justamente, né, que o problema não está só na disputa dessa competição ou daquela, o problema é organizacional, né? As pessoas têm visto aí, o Michel Bruno vai falar um pouco sobre isso, né, que muita burocracia para algumas coisas, para outras tudo se consegue, né? Inclusive criar time do nada como o Spartak, que a gente não conhecia, né, e tentar jogar a segunda divisão do Paraibano. Mas o Michel, eu vou dar uma boa noite a ele, porque ele vai falar justamente sobre essa novela. Tem alguma novidade, Michel, em relação a estádios? A gente viu que saiu hoje a arbitragem da segunda divisão, inclusive trazendo o Silvio Porto como local de jogo, né? Boa noite. Pois é, Rovares, boa noite a você, boa noite ao Apolo e a todos que nos acompanham. Aconteceu mais uma reunião hoje à tarde na sede do Ministério Público Estadual em João Pessoa, envolvendo aí membros do próprio órgão e também da Federação Paraibana de Futebol, como representantes de clubes que vão participar da segunda divisão. Dessa vez houve definições em relação aos estádios Pereirão em Pombal, onde o Nacional de Pombal quer mandar suas partidas, e o Galdinão em Pocinhos, onde o Serrano quer jogar por lá. Esses estádios, eles não têm partidas marcadas para a primeira rodada da segunda divisão, que acontece esse final de semana. Então, foi marcada uma vistoria nessas duas praças esportivas para a próxima semana, para ver se eles estarão aptos ou não para a sequência da competição. Em relação ao Silvio Porto, como já foi informado, saiu hoje a escala de árbitros, marcando a partida entre Desportiva Guarabira e Internacional para o Silvio Porto, mas vai haver ainda uma vistoria lá amanhã, já que o estádio está interditado por conta de laudos da Polícia Militar que não o aprovaram. Então vai haver uma vistoria lá amanhã para que esse jogo seja confirmado ou não lá em Guarabira. A alternativa é inverter o mando de campo, levar esse estádio lá, essa partida lá para Santa Rita, para o estádio Teixeirão. Mas tudo a depender dessa nova vistoria que vai ser realizada amanhã lá no Silvio Porto. A peso de hoje o estádio segue interditado, mesmo assim está na escala de árbitros que foi divulgada hoje, aí a escala pode-se dizer até provisória, nesse sentido, aguardando a confirmação do estádio Silvio Porto. Rovares. Tá ok, Michel, obrigado. Daqui a pouco você volta a participar aqui do programa. Apolo, quero agradecer pela participação, mas você tem dúvida que ainda muita coisa vai mudar? Essa novela, ela não termina por aí, né? Muitos termos de ajustamento de conduta, né, ainda vão acontecer nessa segunda divisão, mas a gente segue torcendo, né, como cronista esportivo, como amante também de futebol, que tudo ocorra bem, que mais uma vez a segunda divisão possa acontecer e que a gente tenha aí também um bom campeonato paraibano da primeira divisão com essas duas equipes que vão subir esse ano. Roberto. Com certeza, sempre esperando que o nosso futebol cresça. Obrigado a você, Apolo. A gente faz o intervalo agora. Daqui a pouco vamos falar sobre ranking do futebol brasileiro e você vai conferir a entrevista, o bate-papo que eu tive com o treinador Oliveira Canidé por telefone agora à tarde. A gente já volta.